Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira e véspera de final de semana. Aí teremos aí os Jogos dos Gaúchos pelo Campeonato Brasileiro, né? Início do mês de agosto. Tomara, né, que seja um mês satisfatório aí para os gaúchos, né? O Grêmio em Copa do Brasil, Libertadores, o Juventude em Copa do Brasil e os três também em Campeonato Brasileiro. O Inter apenas no Campeonato Brasileiro, né? Depois de ter sido eliminado aí pela Copa do Brasil e também na Sul-Americana. O Internacional recebendo o grande Palmeiras, né? Esse Palmeiras que foi derrotado no meio da semana pela Copa do Brasil pelo Flamengo por 2-0. O Grêmio indo a Curitiba para pegar o Atlético Paranaense no gramado sintético, né? Que o Renato tem pavor e certamente vai poupar muitos jogadores para essa partida, porque tem o jogo da volta na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. E o Juventude, que ontem largou em vantagem, vencendo, né, o Fluminense no primeiro jogo pela Copa do Brasil, vencendo por 3-2 no Alfredo Jaconi, vai a São Paulo para enfrentar o Corinthians, que é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil, na semana passada, essa semana, na quarta-feira, na realidade, né? Ficaram no 1-1 e agora na próxima semana, então, o jogo de volta para definir quem estará nas quartas de final da Copa do Brasil. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, pelo canal 575, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pela Claro Net, pelos canais 20 e 520, pela Masper TV. Mas também estamos aqui, né, no Postream TV, os estúdios aqui no Shopping Total, também na Três Passos, na 10 TV, na Rede Estúdio de Televisão, ou seja, todas as alternativas para que você esteja sempre conosco de segunda a sexta-feira. Para o mundo, aí é pelas plataformas digitais. No meu canal, vá lá, né? Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques, 2 numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, aí você pode assistir qualquer hora do dia, da noite, ao vivo, depois, como ficar melhor para você. E também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né? Completando esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que já, lamentavelmente, virtualmente aí, né, já rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos, ocupando a lanterna, e aí, ou seja, a possibilidade só de um milagre, já que teremos mais 4 rodadas, 12 pontos, chegaria a 17, aí combinação, se vencesse os 4, combinação de resultados para que pudesse manter na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, o Caxias, última vitória aí na última rodada, saiu da zona de rebaixamento, uma situação melhor, podendo se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Ipiranga é o time que salva os gaúchos na 6ª posição, e aí certamente ficará entre os 8, e a próxima fase, exatamente os jogos de mata-mata, que aí vão definir os 4 que sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí a rodada do final de semana para os gaúchos no Campeonato Brasileiro, o conselheiro gremista Ayrton Ruschel, no outro lado, o conselheiro colorado Alan Jurgel, e aqui distribuindo no meio campo o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi. Como é que dá para projetar, Garbassi, essa rodada aí do final de semana para o Campeonato Brasileiro? O Inter, olha, no Beira-Rio, né, que ainda não venceu após a volta, a tragédia climática, né? Bom, o Grêmio ainda continuando fora, a possibilidade agora do dia 15 jogar com o Bahia na Arena, embora ainda não definido, não decidido, né? O Grêmio tinha projetado somente lá no início do mês de setembro. E o Juventude indo a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Dificuldades dos gaúchos nessa rodada, muitas, Ângelo Garbassi. Olha, Cadu, sinceramente, sabendo e lendo os jornais de São Paulo, vi que o Palmeiras vem com um time muito desclassificado. Vai escalar uma quantidade grande de reservas, porque o Palmeiras visa a Copa do Brasil contra o Flamengo, e o Palmeiras que perdeu para o Flamengo para o primeiro jogo por 2-0. Mas
mesmo com o time reserva, enfrentando o time reserva do Palmeiras, esse mesmo time de reservas do Palmeiras que perdeu para o Vitória da Bahia, esse mesmo time reserva é um osso duro do Internacional. Duríssimo. O Grêmio jogar lá na arena do Atlético Paranaense é sempre aquele negócio do campo sintético. E é verdade, jogador de futebol está acostumado com campo de grama e não com a grama sintética. Mas eu também, além de falar desses jogos, eu quero fazer um pensamento, e parece que tu também já andaste ouvindo num lugar, aí, algum lugar que nós estivemos juntos, o seguinte questionamento com relação ao negócio internacional. O Internacional comprou, gastou 70 milhões de reais, 80 em contratações, e todo mundo pergunta, tem bom jogador e tal, mas o Internacional tem desempenho para todo esse valor? Bom, agora, Garbaz, que isso a gente só pode ver e está vendo agora, por isso que houve uma modificação de toda a comissão técnica. O Cudê é passado, o Cudê não está mais no Internacional, esses jogadores vieram e vamos lá, vamos novamente, todo mundo bateu o pau, tu fosse um dos que batesse pau, elogiando o presidente Alessandro Barcelos nas contratações. Bom, aí se não der uma resposta, ou por uma questão de comissão técnica, ou por uma questão de perfil de jogadores, né? Mas ninguém discutiu. Né? Agora, o Internacional quer e precisa passar um novo momento, viver uma nova vida, né? com o Roger. O Roger tem aí 3 jogos, nenhuma vitória, embora sumindo assim também não dava para exigir, mas já se viu com o Bahia um novo posicionamento, e um posicionamento que o Internacional terá diferente no jogo. Ele vai adotar o 4-2-3-1. Então, aquilo que sempre se dizia, olha, Borré, e era sonho do torcedor colorado, Borré e Valência junto. Não deu certo os dois jogando na mesma linha. Ele treinou durante toda a semana, exatamente o Borré atrás do Valência, né? O Valência na frente, aí o Gabriel Carvalho deslocou para os dois e vai jogar no meio dos 2 homens de ataque. É a esperança colorada, Alan Jürgen? Boa noite, Cadu, boa noite, Aloysio, Ayrton, todos que nos assistem. Eu acho que o torcedor colorado ele tem que ter bastante ciência de que realmente a gente está num momento que praticamente é uma pré-temporada. Veja que a gente teve a possibilidade de assistir algumas imagens dos treinos do Roger durante essa semana e do trabalho do Paulo Paixão. O Internacional tem sido um time abaixo do nível dos outros times em termos de competição. Por quê? Porque existe uma defasagem vinda da comissão técnica antiga, técnica, física e tática também. O Internacional jogava como? Com aquele jogo posicional, né? Os jogadores na frente ali parados. E o Roger está fazendo um trabalho de mudança para o jogo apoiado, aquela do toque me voe, triangulações, passagens, né? O time jogando em bloco. Então está havendo uma mudança. Quando a gente faz uma pré-temporada, a gente precisa de quê? Pelo menos uns 15 dias. E falando também da questão física, que o time estava sem força, a gente vê o Paulo Paixão já trabalhando com essa questão, né? Os jogadores com peso, academia, enfim. Pensando no jogo contra o Palmeiras, vejam que ontem nós tivemos notícia que a Mancha Verde invadiu, né, o treino do Palmeiras, lá, a área né, interna, e aí lá eles lidam diferente, né? Houve chama a polícia. Denuncia. Mas o Corinthians que vai entrar em campo agora com um cordão de isolamento, a torcida fazendo esse cordão. Olha, a gente viu o Internacional aí já, né, as manifestações tiveram durante a semana no CT em Eldorado, o Grêmio, melhor, em CT do Inter Mas eu fico imaginando, cara. O Grêmio também já teve manifestações, né? É essa situação que eu sempre digo, diretorias que entregam por interesses em candidaturas em eleições, entregam aí, né, para as torcidas. Imagina se a torcida do Palmeiras fosse daqui, né? Com nossos times vivendo instabilidade como vivem ano a ano. Se o Palmeiras com todos esses... Não, o Corinthians até tá mal há muito tempo, mas o Palmeiras vem ganhando muitos campeonatos. Bi da Libertadores, bi brasileiro, Copa do Brasil em 2, 3 anos seguidos, né? E mesmo assim tem toda essa pressão. Quem pensa que o Palmeiras, mesmo tendo o time desfalcado, não vai gerar uma pressão no Internacional, se engana.
né? O Abel vai esticar a corda, existe uma exigência muito grande, e até para o Palmeiras poder já dar uma nova cara para jogar contra o seu grande objetivo, que é o jogo contra o Flamengo lá no Allianz Parque. Então o Internacional vai ter um jogo realmente que é um vestibular praticamente para esse novo momento do Roger Machado. Ayrton Rusch, o Grêmio vai a Curitiba, e o Renato, é uma situação, né, diferente em relação aos outros anos. O Grêmio está aí numa situação fora de zona de rebaixamento, pelos critérios, né? Uma derrota pode fazer que o Grêmio retorne essa zona de rebaixamento. O Renato, né, o pavor dele é jogar no gramado sintético, ele já naturalmente poupa jogadores. Esse jogo de final de semana, né, o Grêmio tem uma decisão na quarta-feira, então, e o Renato sempre prioriza as Copas, né? Não sei se esse momento é questão de priorizar alguma competição ou não, né? Mas terá. E o próprio Atlético também. O Atlético irá poupar, viu, seu Ângelo Garba? Todos os times vão poupar. O Palmeiras vai poupar porque tem decisão na quarta-feira. O Grêmio, pela questão do gramado sintético, porque tem decisão. O Corinthians contra o Juventude vai poupar. Não sei se o Juventude vai poupar, que tem jogo decisivo. Ontem o Mano Menezes veio poupando jogadores também, né, para o Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense está naquela zona de rebaixamento. Então tem todas. O único que não vai poupar, porque não tem como poupar, é o Internacional, porque está fora de todas as competições, somente do Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo, quais são as dificuldades? O que é pior, Ruschel, aí? Poupar jogadores, gramado sintético, né, a pressão também, que o Grêmio precisa ter um resultado positivo para não ter a possibilidade de voltar aí à zona do rebaixamento. Eu queria fazer uma análise global, englobando as duas competições, porque na verdade é um momento, né? O Grêmio fez 7 pontos em 9 no Brasileiro, nas últimas 3 partidas. Uma grande. E uma partida contra o Corinthians em São Paulo, onde ele voltou vice. Então a gente tem que reconhecer que há um momento, há um novo momento. Porém, esse momento ainda é muito recente, ainda não são dados definitivos, então não há muita solidez. O que há sim, Cadu, eu quero lembrar que o Grêmio já tinha feito uma boa partida com o Palmeiras e tomou um empate, fez um bom segundo tempo contra o São Paulo, onde perdeu inúmeros gols. Então o Grêmio já vinha dando uma resposta em campo. Então essa é a primeira análise que eu queria fazer, que o Grêmio, tecnicamente, em relação a si mesmo, melhorou. Já em relação ao gramado, Cadu, essa discussão do gramado sintético, para mim, está superada há muito tempo. Eu também, concordo contigo. O Palmeiras tem gramado sintético, o Atlético Paranaense tem, seus jogadores estão lá, o número de lesões dos jogadores do Atlético Paranaense são... Hoje, na Europa, a maioria dos gramados são sintéticos. Não, mas nós, na pior das hipóteses, teríamos, quem sabe, porque a imprensa de Curitiba, lá do Paraná, também é uma imprensa séria. Os números, as estatísticas das lesões do Atlético, lá não tem nenhum número anormal que não seja igual aos do Grêmio. As do Grêmio aqui são até mais assustadoras, né? Nós tínhamos 2 zagueiros contratados 2 meses antes. A janela abriu e eles não estrearam porque estavam sem condição física. Então, esquece o campo atlético. Eu só diria, Cadu, que felizmente as contratações chegaram, as lesões cessaram e o Grêmio está agora sim com um plantel mais disponível para fazer 2 competições. O Grêmio tem uma pleia de reservas da zaga, tem goleiros, tem opções de lateral. Volantes foi a única posição que sempre teve. E os reforços, né, que chegaram. Sem 7, 8. Eu comecei citando pelos reforços. Já tinha 7, 8 volantes e agora tem para o ataque 6 ou 7 jogadores. Então, mesmo que seja uma equipe que não seja a almejada titular, vai ser um Grêmio forte. Agora, contrário, Cadu, para já devolver a palavra para os colegas, eu não gostaria de time reserva. Time reserva, eu acho que é muito difícil, os jogadores demoram a se entregar. Eu acho que uma estrutura de time, hoje são possibilitadas 5 substituições, então tu mantém uma estrutura, Cadu, e no intervalo, né, além de tu já trazer gente nova, depois do intervalo tu pode botar jogadores descansados. Então time reserva, eu sou contra. Time misto,
talvez tu possa... Não, será mesclar. time misto, Léo. O Pavon é um jogador que está suspenso, não vai estar fora do jogo, né? E a projeção é que sejam aí de 5 a 6 jogadores poupados e o Grêmio terá uma equipe mista, né? Agora, voltando aqui um pouquinho da torcida, que eu tinha feito referência lá ao manifesto, não, o Internacional e Alvorado, o Grêmio que é em Eldorado, né? Agora, essa atitude do torcedor colorado, embora aquilo, protesto foi em relação a torcidas organizadas, né? Mas eu acho que nesse momento o torcedor, o time precisa mais do que nunca do apoio do torcedor dela. Não adianta botar pressão para cima e vejam só, né? Depois a gente vai ver a classificação, o Internacional, embora, ok, tem 5 jogos a menos, né? Que já tem 2 definidos aí, a CBF já definiu o jogo contra o Juventude contra o Cruzeiro, né? Mas daqui a um pouco, olha, vamos lá, uma vitória do Grêmio, quem é que vão se enfrentar? Grêmio, Fluminense e Corinthians, né? Que estão uma pontuação ali também para baixo, com 20 pontos, 19, ou 6, 17. E o Grêmio também. Daqui um pouco, meu amigo, se o Internacional não ganha esse jogo, um dos vencedores de Juventude e Corinthians e uma vitória do Grêmio, o Inter está ali. Então, mais do que nunca, o torcedor colorado tem que, olha, apoiar o time para sair com um resultado positivo domingo. Sem dúvida nenhuma, né? É um jogo importantíssimo. O Internacional depois só vai de novo ter mais uma semana de trabalho. Agora, a gente não pode deixar de levar em conta a defasagem, né? O Internacional tem 5 jogos a menos do que a maioria das equipes. Tá? Então, essa questão... desses 15 pontos, se o Internacional não fizer pelo menos a metade. Bom, mas fazendo a metade dos pontos, ele já está na zona intermediária. Não precisa nem fazer a metade, menos 50, se fizer 7 pontos, 2 vitórias e um empate, vai a 27 pontos. Já muda o contexto. Vai para cima da tabela. Mas a questão é fazer, Mas né? eu acho que é interessante, por exemplo, a análise que o Ruschel fez, né, do crescimento técnico do Grêmio. A gente está se baseando em quê? Nessa mudança de perspectiva que o Roger vai colocar na equipe. E outra questão importante que há muitos anos todos nós colorados pedimos, né? E olha, acho que faz uns 20 anos está acontecendo agora, o que o treinador está assistindo in loco os jogos e treinamentos da base e pensando os jogadores. O jogador Ricardo Matias, por exemplo, que não tinha vindo ainda, já treinou ontem com o profissional, que é outra joia da base do Internacional. Existe até um rumor de que ele possa sair o ano que vem, seu contrato termina, enfim. Acho que o Internacional vai resolver essa situação. Então, vários jovens estão sendo analisados. Eu acho que a gente vai ter agora essa condição e esse tempo de trabalho para que a base possa compor de novo o elenco colorado. Então, a minha expectativa é de um crescimento dentro da competição com condições de treinamento. Mas essa história de base que eu tenho de muita calma nessa hora. A gente já viu aí esse menino, né, o Gabriel Carvalho, que é uma pérola do Internacional. Não fez uma... Aí é como, não, mas tem que jogar, se cobrava antes, tem que jogar, não tem que entrar. Olha, num time com uma pressão, daqui um pouco se sabe, o histórico é grande em relação a jogadores assim, né, que daqui um pouco não... Ele não fez uma bela apresentação, ele não fez um bom jogo contra o Bahia, né? Então é verdade que aí o Roger já em meio o jogo modificou, fez uma história, o que ele vai fazer no jogo com o Palmeiras, né? Então, olha, botar pressão para cima de guri num momento como esse é muito complicado. Não dá resposta, não pela capacidade, não pelo futebol, pela pressão. Os veteranos não resolveram, vai tu, guri, resolver. Resolve tu, guri. Aí, meu amigo, aí as coisas não acontecem. Eu vou pegar uma ponta do Jürgen, e podem, e alguns criticam, porque são presidencialistas, do lado do presidente, mas aí é que eu venho metendo o pau no departamento de futebol do Internacional e na presidência do Internacional. Eu te dou razão no que tu falasse. Começasse a falar assim, já começa a se ver o trabalho do paixão, o trabalho de força. Prestei atenção no que tu falasse. Já se vê o Roger comparecendo em treinamentos e na equipe de base. Então nós estamos vendo no mês de julho, e cadê a direção para ver que falta força física? Os jogadores foram pedir para a comissão técnica, dizendo, nós precisamos de força física, estamos sem. Olha, a direção do Internacional, o Internacional é dirigido por uma esculhambação. O Internacional não tem corpo diretivo. E eu vou continuar batendo aqui até o final da gestão, que
que é a pior gestão do Internacional dos últimos 40 anos, entre parênteses, aquele problema de confusão Vitório Pífero. Depois, não existiu um presidente mais incompetente do que esse. Que se ele tivesse um pouco de vergonha, ele pegava o chapéu e ia embora. Garbassi, eu acho que o futebol, é evidente que a grande culpa nisso, a gente tem discutido bastante sobre isso, todos os veículos de comunicação têm em relação à diretoria do Inter, né? Só que é aquela, tu projeta uma coisa, não dá certo, né? Eu repito, no início do ano, todo mundo, vamos lá, não querendo ser repetitivo, mas sendo repetitivo, mais um programa. No início do ano não era a imprensa gaúcha, nem a IVE, como diz, nem não sei o que, como caracteriza o Grêmio. Era a imprensa do centro do país. O Internacional, pelas contratações que fez, é candidatíssimo, junto com o Palmeiras, com o Flamengo, a título do Campeonato Brasileiro. Só que as coisas... Mas a imprensa não se deu conta, absurdo, a imprensa não se deu conta que deram uma Ferrari para um cara que não sabia dirigir o Ford. Deram um plantel maravilhoso, e eu elogiei aqui no programa, deram um plantel para quem? Para um imbecil de treinador. Não, mas um treinador, Garbassi, que aí são as coisas do futebol. Um treinador que quando chegou lá, ele... Embora a sua primeira saída daquela história que foi para o futebol europeu, eu não discuto, daqui a um pouco tu recebe uma proposta, um profissional para ir, né? A mesma coisa que o Roger agora, estava no Juventude, recebeu uma proposta, vem para o Internacional, né? Eu não entro nessa linha, é uma questão profissional, ou seja, ele saiu daqui, o Internacional era líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores e classificado na Copa do Brasil, e quando ele retornou o ano passado, todo mundo aplaudiu a volta do Cudê. Se referiam ao fato dele ter saído. Não. Eu tinha dúvida. Não. Eu tinha dúvida. Só um parênteses, só fazer um parênteses. Eu tinha dúvida sobre o caráter dele. Olha aqui, ó. Cadu, sobre o caráter. Não deve ter ido, porque todo mundo tem direito a aceitar uma proposta. Mas ele foi embora falando: o plantel do Internacional é curto. Não. É curto. Quer dizer, ele queria dizer. Grupo curto não era reduzido. É que não tinha jogadores para as características da mecânica que ele jogou. Em público. Isso se trata nos bastidores. Não, né? mas ele saiu, Garbassi. Ele saiu porque o Renato não dizia agora aí que não tinha reservas, que precisava de reforço. Os treinadores se colocam assim. Não adianta. O Mano, quando saiu, não tinha promessa da direção que os reforços viriam. Aí, quando vieram, aí saiu e veio o Cudê. O futebol tem essas coisas, são características do futebol. Vamos lá, presidente Romildo, não era o grande presidente do Grêmio? Não era grande presidente do Grêmio, resgatou a Copa do Brasil, Libertadores e tudo, e depois caiu para a segunda divisão. Foi para a segunda divisão, botou o Grêmio na segunda divisão. Aí era o pior presidente, antes era o grande presidente, depois passou a ser o pior presidente. Futebol é assim, né, Garbassi? Cara de quem ganha não é cara de quem perde. Eu acho que a gente tem que separar a discussão, assim, acho que a discussão de vocês é extremamente pertinente, só que a gente tem que separar, porque eu falo isso muito do Renato, já falei aqui, Cadu. Quando tu critica o Renato, tu não quer apagar o passado dele, tu não quer tirar os méritos dele, tu não quer dizer que ele é mau treinador. Agora, as pessoas que são públicas, o nosso programa, ele é diário aqui. Todo dia, no fim do dia, o telespectador vai participar. Hoje estava bom o programa. Hoje estava ruim. Hoje não estava ruim. É assim que funciona. O que eu não entendo é o melindre. Então, tu não pode criticar. Entendeu? É a mesma coisa. Pode sim. Pode e deve. E deve. Então, a análise é de mérito. Então, o cara chega aqui com vários títulos. A gente reconhece os títulos dele. Que bom, ele fez uma boa campanha no Flamengo, fez uma boa campanha no Palmeiras, tá? E chegou aqui. Não foi bem, a gente diz. Claro. Eu não tenho compromisso de ficar elogiando ele por uma campanha que ele não tem. Então, essa discussão de vocês, eu entendo. O que eu não tenho, Cadu, é uma frase que é minha, né? A minha paixão é pelo clube. Sem dúvida. O clube, eu vou amar o Grêmio acima de qualquer coisa, e essa é a minha paixão. Já treinador, eu vou gostar
Jogador, eu vou gostar, ou quando ele vai jogar no Inter lá, eu não vou gostar. É isso. Então é essa discussão. Mas só pra... Eu não posso fugir. Eu não tenho compromisso. Eu quis dizer, quero ser definitivo nesse. Eu não quero ter compromisso, porque no futebol nada transita em julgar. Claro. No dia seguinte está aberto. Essa tua colocação, eu sempre digo, existe muita discussão das pessoas em grupo. Ah, não, mas o meu é melhor que o teu, joga mais que o teu, que o meu é isso, que o meu é aquilo, o teu é ruim. É que eu digo, olha aqui, ó, isso na minha época que eu, né, com setores eu boto, que tu entrava nos vestiários, o Garbassi também, né, aí mais atrás ainda, né. Não, mas não foi muito mais atrás, né? Um pouquinho mais atrás. Ele veio depois da Santa Ceia. Ou seja, aí tu entrava, jogadores muito mais identificados com os clubes, né, muito mais. Aí terminava o jogo, perdiam, brigavam, e eles dentro do vestiário, combinando que horas vai sair, dando risada. Hoje mais ainda, o jogador é bolso, é dinheiro, torçam para a camisa, não torçam para eles. Eles não saem de um clube beijando, depois estão lá no outro beijando. Profissional é profissional. A mesma coisa que o Roger, não, porque foi campeão pelo Grêmio, porque tinha calçada. Ele é profissional, né? Mas só para contextualizar aquilo que o Garbassi disse em relação a esses momentos de instabilidade e tu ter um corpo diretivo fraco, né? Eu acho que isso é importante. Hoje a gente vive um momento que as decisões e escolhas de dirigentes são políticas dentro do clube. Eu tenho certeza que o Ruschel viveu ao lado de grandes dirigentes do Grêmio e que em momentos assim o dirigente fazia a diferença. No quesito psicológico, por exemplo, se discute tanto a psicologia hoje em dia, o dirigente fazia essa diferença. E nós não temos mais a formação de novos dirigentes, principalmente no Internacional. Não, mas essa matéria é outra matéria que eu tenho abordado com frequência, tá? O porquê não emergem novos dirigentes, tá? E eu faço duas colocações, não sei se queria fazer intervalo. Não, pode concluir. Assim, ó, eu tenho duas colocações sobre isso. Primeiro, se confunde a figura do executivo com a desnecessidade do vice-futebol, o que são coisas completamente diferentes. Tu vais ver um executivo no Grêmio e poderá vê-lo no Internacional, que é profissional. Sim. O maior exemplo, Rodrigo Caetano, que é um querido amigo nosso, né, amigo pessoal, começou no Grêmio, fez um trabalho interessante no Internacional e hoje está na seleção brasileira. Ele é profissional, ponto. Agora, tu não vais ver o Luiz Carlos Silveira Martins, vice-futebol do Inter. Tu não vais ver nunca quantos nós podemos citar do Inter sendo vice-futebol do Fernando Carvalho. Então assim, ó, tu tem aquela figura que eles querem extinguir no futebol, que eu não aceito, Alan. Eles querem extinguir o vice-futebol, tornando ele desnecessário. Não! Aquele dirigente é o que pensa no clube nos próximos 100 anos. O executivo quer ganhar no ano. Ele quer ganhar no ano, ele quer resolver ali, ele quer resolver o nome. Mas, é por isso que eu digo, os objetivos dos dois é ganhar, mas um preserva o clube, o outro preserva a carreira profissional. Eu acho que pior do que isso, hoje a indicação dessa pessoa, né, que ainda existe o vice, mas está esvaziado o cargo, ela é política, ele tem que ser do teu grupo político dentro do clube, e não a pessoa mais indicada, né, que o torcedor, por exemplo, iria escolher. Eu vou entrar numa discussão, é longa essa discussão, eu acho que as coisas mudaram no futebol. Antigamente, como chegava o vice, o presidente, chegava no final do dia, né? No final do dia nos clubes, né? O futebol exige muito mais profissionalismo. Né? Eu entendo, eu tenho hora isso aqui, acho que o presidente tem que ser remunerado, o vice-futebol tem que ser remunerado, né? E também tem que ter estatuto, bom, como qualquer... o presidente está mal, agora como o Garbassi, não, pede para ir embora, pega o chapéu. Não, tem que ter um estatuto, se o presidente está mal também, né? A diretora está mal, também não precisa concluir aí o seu mandato, ter uma condição nesse sentido. Porque o futebol mudou, não tem mais exigência dos presidentes, dos grandes dirigentes antigamente. E não se informa mais exatamente por isso. É o lado político, a questão política das pessoas tirarem problema, porque financeiramente não tira. Né? E o que a gente não quer, né, eu acho que em todos os nossos clubes, é a sobreposição de cargos. Né? Ou seja, o presidente ele já tem uma série de funções dentro do clube importantíssimas, clubes com orçamentos milionários, e ele sobrepor o vice de futebol, porque a gente sabe que acontece isso. O presidente tem que dirigir, ou seja, entrega o futebol para quem sabe. Eu vivi uma época que muitos presidentes não tinham conhecimento de futebol. O presidente não tem que estar no vestiário toda hora. O presidente tem que estar no vestiário para intervir no momento ruim e complicado. Não é estar toda hora lá dando tapinha nas costas e vamos lá, isso e aquilo. Não, o presidente tem que
gestão, tem que gerir. Deixa o futebol. Eu convivi com presidentes que não conheciam nada. Administrativamente eram grandes presidentes, mas delegava poderes ao departamento de futebol, a quem conhecia de futebol. Porque o jogador, já disse aqui, tem a característica, o jogador conhece, ele olha para o dirigente, você não sabe nada. Vira as costas, não sabe nada. Nós chegamos ao ridículo de treinadores não permitirem vice de futebol entrar no vestiário. Isso é inimaginável tu contar isso. Nós temos treinadores que não deixam o vice ouvir a palestra. Mas que inversão de valores. Lá na tua empresa tem um funcionário, mas chega, não, tu não pode aqui. Não vai entrar aqui na Olha, o que você pode, deve, tudo que precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alugar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, tem todos. As partes financeiras, aquelas se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí na tela, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua Santo Patrocínio, 385 codifica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, inspeção de lajes, de pisos, o que você precisar nesse segmento. Aí o contato atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí, SOS Telhado, contato, caso você precise, e, repetindo, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? Bom, aí o caminho é esse. Casa dos Pneus, 50 anos, 60 anos de qualidade, né? 60 anos de qualidade. Você tem aquela espetacular revisão, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 toques desta sexta-feira e falando, né, voltando a falar dos jogos do final de semana, e vamos ver também a vitória de ontem, né? Bela vitória do Juventude, olha, de virada, né? Saiu perdendo 1 minuto de jogo, 1-0, depois virou 3-1, e aí o Fluminense do Mano Menezes empatou no finalzinho. Não, melhor, fez o segundo, descontou, né? 3-2, né? E aí o Mano, olha, batia a palma, vibrava, né? Com o segundo gol, porque tem a decisão no Maracanã na próxima semana e vai ter que, né? Com a vantagem, essa vantagem de Juventude de um gol. Voltamos logo. Montou no seu cavalo e partiu, levantando as folhas caídas no chão. Mas ao entrar na floresta, ela se perdeu na escuridão. De repente, as estrelas iluminaram seu caminho. E ela pôde chegar em casa. Pai, fica mais fortinho. É que o algodão morre de medo do escuro. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama.
Acesse gbwex.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, que você nos acompanha na Massa TV, no Pô Stream, pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, né? Tem o meu canal, né? Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vai lá, né? Se inscreva, e aí você pode assistir a qualquer hora que você quiser, ao vivo, né? O dia, da noite, como ficar melhor para você. Nosso Dois Toques de hoje com Ayrton Ruschel, com Ângelo Garbaschi e Alan Jürgen. Olha só, mensagem sempre importante da Unimed para você. Estamos aí no mês de agosto, hoje dia 2, né? Então, é o mês do Dia dos Pais, e a Unimed está preocupada exatamente também com os pais. Pai que cuida merece o cuidado da Unimed. Neste mês dos pais, a Unimed Porto Alegre preparou um presente especial para eles. Sorri ainda mais. Contrate um plano assistencial e ganhe o plano Odonto sem mensalidades, olha só, hein? Até o fim deste ano. Então, você só paga a partir de janeiro do ano que vem. Não deixe de aproveitar essa oportunidade de garantir mais uma proteção para você e para a sua família. Saiba mais em unimed.com.br. Pai que cuida merece Unimed Porto Alegre. Ganhe Odonto até dezembro de 2024. Que presentaço aí que você pode dar para o papai, hein? Olha só, a Unimed está dando um presente desse, então, e você, tá aí o QR Code aí para você também. Olha só, esse é um jogo que o Inter só pode pensar em vitória, até pelo aquilo que eu coloquei, né? Uma derrota com a vitória do Grêmio, uma vitória do Corinthians ou do Juventude, o Internacional, olha, será ultrapassado por esses times, e aí, olha, é zona de rebaixamento. Né? Eu acho que o momento ele é para a vitória. Eu acredito no jogo realmente vai ser muito disputado, taticamente, tecnicamente, fisicamente. A gente quer ver essa resposta física, principalmente do Internacional. Mas é um jogo às 17 horas, num domingo, que, olha, se for fazer um scout dos horários dos jogos da dupla Grenal, jogos nesse horário são muito poucos, onde a família, né, pode vir, o torcedor do interior que viaja 500, 300 quilômetros, pode estar num horário bom e depois retornar para sua casa. Então é um jogo que nós, apesar de a previsão ser de chuva, teremos um bom público. E eu acredito numa vitória do Internacional. Mas tá a previsão de chuva, né? É, a previsão de chuva. Para não dizerem que é coisa minha, ontem eu estava num evento com o Cadu comigo. O Cadu estava contigo? Estava num evento, o Cadu num evento. Eu estava num evento e ele é testemunha, um torcedor fanático, nós conhecemos ele, o garçom, e o cara chegou e disse assim, olha, eu não estou convencido das contratações do Borré e do Ener Valencia. Ainda não provaram para mim. É o evento onde nós vamos sempre, Roxo, é o Barranco. O Barranco sempre é um evento. O Barranco sempre é um evento. Né? Mas é que... Agora, esse jogo... É uma central de reuniões, né, de amigos. É verdade, é verdade. É o ponto de encontro de todos em Porto Alegre. Mas é que a cena que fica na cabeça do torcedor, né, do Borré, do Valência, é a equipe que foi montada pelo seu Eduardo Cudê. Então a gente precisa dar um tempo para o Roger, eu acho que precisa até para poder criticar, né? De fato, eu acho que pelo menos assim mais alguns jogos, uns 2, 3 jogos. Mas não tem como esperar, porque, bom, vai vir o Palmeiras aí. Ok, o Palmeiras vem aí com uma equipe mista, com assim, alguns titulares. Mas é o Palmeiras, e o Palmeiras vem pressionado, meu amigo. Muito pressionado, tomou 2-0 do Flamengo. Então não esperem essas... E tinha tomado 2-0 de vitória em casa, com né? E aí já poupando os jogadores também, só que lá com o Abel não tem. Ele deu uma porrada nos jogadores, né? Depois, mesmo os jogadores tiveram a oportunidade. Então, esse é um jogo muito perigoso por causa disso, essa pressão que veio o Palmeiras pressionado, né?
Mas o Inter no primeiro turno venceu. Venceu Mas, por 1 a 0. Cadu, veja bem que o Internacional, se a gente for fazer nos últimos anos, a grande dificuldade e as derrotas do Internacional são para equipes menores. Os grandes confrontos, o Internacional geralmente se dá bem. Pois é. Só que tu sabe há quantos jogos o Inter não vence? Sabe? 10 jogos. 10 jogos. Vão fazer 40. Qual foi a última vitória? No Grenal. Clássico Grenal. 40 dias. Olha só a pressão para cima do... Cadu, deixa eu entrar um pouquinho na parte tática. Eu sei que até o telespectador não gosta muito da parte tática, mas a gente tem que se obriga a fazer uma análise. Especula-se, porque nada é oficial, né? Que o Roger iria mudar o esquema. Vai mudar. Porque ele joga. Cadu, como é mudança, né? E a gente acredita na imprensa, mas a imprensa também não assiste treino, as coisas. São assim, não assiste hoje em dia. Conversas paralelas. Não assiste porque não pode. Então tem a informação e a contra-informação. A questão é como o Inter vai adequar-se sem o Alan Patrick, que era o grande mentor do esquema anterior, né? O Inter pretende sair para um esquema não mais com 2 jogadores enfiados lá. Valência e Borré para trás, e o Gabriel para o lado. Exatamente, ele vai trazer um para o lado e um para a ponta, que seria o famoso 4-2-3-1. Então essa é a especulação. É um esquema novo, mas eu acho que o Roger tem que fazer alguma coisa mesmo. O Roger é um estrategista. Né? Mas não só isso. Isso ele é muito bom. Pois não. Eu te diria o seguinte, claro, existe essa mapeamento, né, da equipe parada dentro, mas o estilo de jogo, chamado jogo apoiado, aquela coisa que a gente exige no futebol, que são as triangulações, as ultrapassagens, como romper linhas, que essa é uma grande dificuldade no Internacional historicamente, principalmente contra equipes que baixam as suas linhas, e isso agora com algumas, o que a gente tem, né, como referência? Algumas imagens do treinamento que tem sido liberadas para o torcedor, e o torcedor mais atento está vendo. Só vê o que é a mensagem que quer. Por isso que eu estou falando na condicional, porque eu e tu, como treino não é... Não, tu é até conselheiro do Inter, tu poderia ver. Eu estou dizendo, mas nós aqui falando, tu só vê o que querem te mostrar, o que querem que tu acredite. Então, eu não sei o que eles não querem que chegue no Palmeiras, de repente eles estão mandando para o Palmeiras uma mensagem e entra um time... Por isso que eu coloquei na condicional, não quero passar eu pelo bobo, né? O Roger, a questão do Grêmio também, né? O Renato tem utilizado 3 zagueiros, aí mudou tudo pelo jogo com o Corinthians, que ele ficou com um jogador a mais, né? Mas eu entendo que ele vai para esse jogo, porque a tendência é que esteja aí 5 a 6 jogadores, a questão do gramado sintético, que o Renato não pode nem ouvir falar, né? Mas eu entendo que vai ter uma maior proteção defensiva por parte do Grêmio, exatamente para tentar explorar um contra-ataque nesse jogo, porque acredita que jogando na arena, aquela pressão toda do Atlético Paranaense, né, embora o Atlético também tenha possibilidade, porque tem jogos aí, né, embora tenha vencido, né, venceu o Bragantino, né, mas tem a decisão também, né, tem uma decisão, então a preocupação é todas as Copas, então eu não sei se não, acho que o Grêmio vai ter esses cuidados defensivos exatamente. Mas o Grêmio vai ter os cuidados defensivos. Porque tem o risco de, vamos lá, se perder, depende da combinação de resultados, pode voltar para a zona. Né? Eu acho que o Grêmio vai jogar com cuidados defensivos, sim, por todos os motivos que tu trouxeste, mas mais um que eu quero agregar. O Grêmio está voltando a se encontrar como equipe, tá? Mas ainda é uma equipe instável, Cadu. Ainda é uma equipe que toma um gol e desarruma. Tu só vê quando uma equipe está pronta, quando ela vai jogar num estádio lotado, toma um gol aos 10 minutos e o time segue jogando como se nada tivesse acontecido. Aí tu vê então que o time já tem esquema, o time jogador se personalizou como uma equipe vencedora. O Grêmio não tem isso ainda, né, Cadu? Então eu acho que os cuidados defensivos, eles são obrigatórios, porque um gol, tu iniciar com 5 minutos, 10 minutos tomando um gol já dificulta, o Grêmio tem dificuldade de fazer gols. O Grêmio treinou hoje, exemplo internacional, e o Grêmio embarca amanhã para Curitiba, e a grande possibilidade é o Diego Costa. Não sei se vai voltar. Não sair jogando. Eu acho que não, Pedro. Seria jogar uns 30 minutos para ver se estaria apto a jogar mais tempo no jogo. E não é por acaso que o Grêmio está jogando com 3 zagueiros. Justamente por isso. Justamente por isso, para se personalizar. Porque eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu ainda acho, vamos tirar em tese, esquecendo o Grêmio, eu acho o esquema 3 zagueiros anacrônico, tá? Porque tu abre mão... Melhorou. Peraí, cara, mas deixa eu complementar o raciocínio, por isso que eu estou falando em tese. O esquema de 3 zagueiros, para mim, é anacrônico.
porque tu pega uma pessoa que estaria lá no meio articulando e deixa ela parada 60 minutos da partida lá, ao lado dos dois zagueiros, porque quando tu não está articulando, campo, diminui, né? Falta um. Mas, volto a dizer então, aí é para complementar o que eu te disse. Em relação ao Grêmio, a instabilidade, o Grêmio botou 3 zagueiros, parou de tomar gol e está contribuindo para voltar à estabilidade. Esse jogo é importante também porque meio que encaminha o Grêmio aí para as competições, né? Vamos lá, vamos aquela maneira, talvez o Grêmio tenha um resultado, o Leão pode voltar para a zona de rebaixamento, aí tem uma pressão para esse jogo de meio da semana que vem contra o Corinthians pela Copa do Brasil, né? É um mando de campo do Grêmio, o Grêmio, Couto Pereira adotou, né, o Grêmio, aquela aula que tem do Estádio Olímpico, enfim, né? Mas é um jogo neutro, é um campo neutro, né? É um campo neutro, não tem como fugir disso. Bom, olha só, aí é o caminho, você não foge, mas pelo contrário, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, estudão, onde é igual, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, né, em termos de ferragem. Então, aí os contatos, o teleentregas e também, né, o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, que ele tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando e ajudando de tudo que é maneira. Como é o caso agora, vamos reconstruir juntos o Rio Grande. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, ou você tem os quadros personalizados da Gráfica Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, e além dos quadros personalizados, olha, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique, né? E é uma loja sempre bem pertinho de você, olha aí, ó, Porto Alegre, região metropolitana, e a facilidade, né? Você pede e recebe em casa, tá aí o telefone ou pelo site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o último bloco do nosso 2 toques desta sexta-feira. Vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiros, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único, porque te entende. Movement that inspires. A Toneu Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas,
urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, que você nos acompanha aqui pela Masper TV, pelo PoStream e pelas plataformas, tá? Pelas redes sociais e o meu canal, né? Vai lá. Bom que você se inscreva, compartilhe, né? Dê o seu like e assiste ao vivo a hora que você quiser. Dois Toques do numeral, Cadu Oliveira. Nosso Dois Toques para de hoje, né, com Ayrton Ruschel, Ângelo Garbaski e Alan Jurgen. Nosso Dois Toques, quer deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, lavagem 5 estrelas, né? É diário. Olha, não tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Tá aí o endereço, o telefone, né, e o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Ali Lopes. Então o carro tá com aquela batidinha que fica feio, incomoda, então o caminho é esse, ó, martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, tá aí o telefone, a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Bom, ontem o Juventude, que enfrenta isso pela Copa do Brasil, agora domingo tem o jogo com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, olha, uma bela vitória, poderia ter sido até melhor. O Fluminense, do Mano Menezes, saiu vencendo, olha, 1 minuto de jogo, né, vencia por, olha aí, esse foi o gol, né, vencia por 1-0. Aí depois veio a virada do Juventude no segundo tempo, né? Mas 3-1, acabou virando, depois no finalzinho, depois no último minuto, o Juventude fez gol, o Fluminense no primeiro e no último minuto. Mas eu acho que foi um... Não, pelo ex-gremista. Thiago né? Santos. É o Thiago Santos, né? Que aí, ó, a bola rebate nele, né? Nesse primeiro gol, olha, a bola rebate no peito dele, né? E aí o Juventude empatou. E depois aí ele foi o primeiro gol dele no Juventude de Thiago Santos, né? Mas acho que foi um resultado bom, claro. Mas o Mano comemorou com dancinha o gol do Thiago Santos. E pedia para encerrar o jogo. Ficou satisfeito com o 3-2. Nossa. Claro. Olha, o 3-1 reverteu o 3-1 era quase, olha aí, ó. Aí o segundo gol, né? E depois, em 10 minutos, né? Aí o Juventude virou o jogo nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, né? Muito bom jogador. Agora o Fluminense também é um time mesmo, olha, ele perdeu esse jogo depois de 3 jogos, né? Agora é engraçado o seguinte, né? Agora esse belo gol aí também, né? Esse foi o terceiro gol. O Thiago Silva, esse foi o único jogo que ele não estava presente. Ele poupou. E o Thiago Silva... Fala-se tão mal do Thiago Silva, 39 anos. 3 jogos. Mas ajustou a defesa do 3 jogos com o Thiago Silva e 3 vitórias. Aí ontem ele não estava, né? Aí foi derrotado. E aí no último minuto, praticamente no último minuto, né? Aí o gol que o Ruschel, do ex-gremista que o Ruschel fez referência, né? Olha só, né? Aí diminuindo, né? Ou de centroavante, hein? Centroavante. De centroavante. Tá aí. Bom, agora o jogo da volta, né? Na próxima semana, e o Juventude tem esse jogo agora com o Corinthians, né? Que é o adversário do Grêmio, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. Bom, vamos ver os jogos aí do final de semana, além dos jogos da dupla Grenal, né? Esses jogos que marcam aí o final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela os jogos, então, né? O Vitória, olha, esse jogo aí é a parte lá de baixo da tabela, né? Vitória e Cuiabá, esse jogo interessante. O Vasco pegando o Bragantino, esses jogos todo amanhã, né? O Atlético Goianiense pegando o Botafogo, o Criciúma com o Atlético Mineiro e o São Paulo com o Flamengo. Isso é um clássico futebol brasileiro. Aí no domingo começam os jogos, né? O Fluminense pegando o Bahia, o Corinthians pegando o Juventude às 16 horas, às 16 horas também o Atlético Paranaense enfrentando o Grêmio e depois o Inter mais tarde, né? Inter e Palmeiras, esse aí. Mas tu vê o horário desse jogo do Internacional? 17 horas. É um horário que eu nunca tinha visto. 17 horas. É TV, né? Alguma coisa assim. Mais horário de verão. É TV. A TV quem paga tem o direito de... E aí fazer a sua programação conforme, né, os jogos.
Vamos dar uma olhada aí na classificação, vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro antes, né, dessa última rodada. Aí o Flamengo, né, começando com o Flamengo, que é o líder com 40 pontos, o Botafogo também, aí os critérios deixam o Flamengo na liderança, o Palmeiras 36, Fortaleza, veja só, 36, os 4 primeiros, né? Cruzeiro 35, São Paulo 32, Bahia na sequência, vai indo o Atlético Paranaense, o adversário do Grêmio na 8ª posição com 28. Vamos lá para a parte lá mais que nos interessa, o Juventude na 13ª posição com 21 pontos, o Internacional com 20, o Corinthians com 19, o Grêmio com 18, o Vitória, e aí, né, fugindo primeiro que foge do rebaixamento, mas pelos critérios, embora o Grêmio tenha 2 jogos a menos, né, aí os que ficam na lanterna, na repescagem, o Vitória, o Cuiabá e também o Atlético Goianiense. Ou seja, o que eu disse lá na abertura do programa, isso aí, ó, isso serve para o Grêmio também. A necessidade de uma vitória do Grêmio ou pontuar para que o Grêmio não volte para essa zona de rebaixamento, o Ruschel, e mesmo tendo 2 jogos a menos, mas também o Internacional, que está ali com 20 pontos. Quem é o 6º colocado e qual é a pontuação? Para mim, não é o Cruzeiro, o Cruzeiro é 5º ou 6º? Não, o 6º colocado é o São Paulo. Aí o Cruzeiro é o 5º. O São Paulo com 32 pontos. Ou seja, o Internacional está 12 pontos abaixo do G6. Essa é a meta do Internacional no Campeonato Brasileiro. A meta de Grêmio Internacional, a meta é 45 pontos. 45 pontos para bater palma e escapar dessa de fazendo uma projeção, agora que vai começar o segundo turno, eu sempre espero o segundo turno, porque daí as contratações são feitas. O Cruzeiro está com 35 pontos. 35, tá? E fez 4 contratações importantes, já estava com um time bom e fez 4 contratações importantes. Bom, para encerrar, como sempre, né, é o nosso evento de sempre, né, como a gente falou no transcorrer do programa. Né, Barranco, onde vamos sempre, restaurante, churrascaria, mais do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o Complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Você pede, curte onde você quer, tem delivery, tem Cauê, tem Telentex, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre comer o quê da São Moto. Agora, só com a revista da Avenida Ipiranga, 8113, mas o Jefferson dando assistência para que você precise, revisão do seu carro, manutenção, troca, compra o que você precisar na Suzuki São Moto, Avenida Ipiranga, 8113. Ao lado, os adeptos Duas Rodas. Aí é na Suzuki São Moto, as mesmas condições que o Jefferson lhe oferece para os adeptos das Duas Rodas. Preço e qualidade, só tem um caminho. Esse aí, ó, Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafari. Rapidamente, para encerrar, Russo, o teu palpite para os Jogos dos Gaúchos no final de semana. O Grêmio ganha do Atlético Paranaense 1-0, o Internacional empata 1-1 e o Juventude empata 1-1. Ângelo Garbaschi. O Internacional empata com o Palmeiras 1-1 e o Grêmio perde de 2-0 para o Atlético Paranaense. Eu acho que o Internacional vence o Palmeiras por 2-0, o Juventude perde para o Corinthians por 3-0 e acredito que o Grêmio consegue um empate lá, 1-1 no Atlético Paranaense. Pois é, eu vou nessa linha também, acho que o Grêmio consegue um empate, acho que um 0-0, né, o Juventude também, eu acredito que fica no empate no 1-1 e aposto numa vitória do Internacional aqui no Beira-Rio por 2-1. Bom, tomara que os clubes gaúchos tenham resultados positivos aí nesse final de semana nos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado, Ruschel. Obrigado, Garbaschi. Obrigado. Obrigado, Ala. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que vocês estiveram assistindo, né? Na Master TV, na sequência, mais atrações e mais informações. Tem meu canal para você, se não está vendo ao vivo, pode ver a hora que quiser, né? 2 toques, 2 numeral, Cadu Oliveira. Então você assiste qualquer hora do dia e da noite, como ficar melhor para você. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.